Ministério Público denuncia o ministro do Turismo e mais 10 pessoas por desvio de recursos do fundo eleitoral. Promotor que esfaqueou juíza é transferido para o Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico de Taubaté, em São Paulo. Aumenta o número de denúncias de violência contra idosos no Distrito Federal. E vamos mostrar as mudanças nas regras para viagens de crianças e adolescentes. Olá, boa noite. O Ministério Público Eleitoral denunciou o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, e outras 10 pessoas por crimes envolvendo candidaturas laranjas. A repórter Fernanda Porta tem outras informações para a gente. Oi, Fernanda. Boa noite. Oi, William. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham. Todas as pessoas foram denunciadas pelos crimes de falsidade ideológica, apropriação indébita eleitoral e também associação criminosa. Foram 8 meses de investigação. Segundo o promotor de Justiça Eleitoral, Fernando Abreu, o ministro do Turismo e as outras pessoas denunciadas são suspeitas de participar de um esquema em que o partido político PSL fez as inscrições das candidatas, mas sem a intenção de fato que elas fossem eleitas. O ato foi feito apenas para driblar decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que determinou que 30% do fundo de reserva eleitoral deve ser usado em candidaturas femininas. Em nota, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, negou as irregularidades. William. Obrigado pelas informações, Fernanda. O procurador Matheus Assunção foi transferido para o Hospital de Custódia Psiquiátrico de Taubaté, em São Paulo. Ele foi preso ontem após esfaquear a juíza Luíse Filgueiras. Hoje à tarde ele passou por audiência de custódia. A Justiça Federal decidiu converter a prisão em flagrante para preventiva e mantê-lo preso. Hoje um grupo coordenado pela Associação de Juízes Federais fez um ato em apoio à magistrada. O ato foi em frente ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região, onde fica o gabinete da juíza. Segundo a defesa dele, Matheus sofre de perturbação mental e busca autorização para tratamento em clínica especializada. A Polícia Federal cumpriu mandados judiciais em Teresina, no Piauí, em uma operação para combater o tráfico de drogas. As informações com Evne Araújo. Uma pessoa foi presa acusada de associação criminosa. Segundo a Polícia Federal, ela faz parte de um grupo que traficava êxtase entre o Piauí e São Paulo. A organização está sendo investigada desde agosto. O transporte da droga era feito pelos Correios. O Tribunal Superior do Trabalho julgou o dissídio coletivo dos Correios. Os ministros afastaram a abusividade da greve e mantiveram boa parte das cláusulas. No julgamento do caso, na sessão de dissídios coletivos, o relator do processo, o ministro Maurício Godinho Delgado, afastou a abusividade da greve e autorizou os descontos dos dias parados, dividido em 3 parcelas mensais. Além disso, o ministro deferiu o reajuste no percentual de 3%, a ser aplicado a partir de 1º de agosto de 2019. Ficaria instituída a contribuição assistencial para custeio do sindicato profissional a ser descontada pelos Correios no 2º mês subsequente à data de assinatura, ressalvando o direito de oposição individual escrita do trabalhador não filiado. Em relação às cláusulas sociais, o ministro votou para que boa parte seja mantida, com exceção da que trata do plano de saúde. Para o ministro, a empresa não poderia custear a totalidade do plano de saúde para pais e mães e, por isso, sugeriu que 30% fosse pago pelos empregados que já estiverem filiados aos planos e a empresa arcaria com 70% restantes. A vigência do acordo valeria 2 anos, de 1º de agosto de 2019 até julho de 2021. Nós estamos diminuindo a despesa da empresa em 30%. 30% significa que nós estamos lançando 30% da despesa para os trabalhadores que participam desse plano. 30% para trabalhadores que recebem 2 a 3 mil reais é muito dinheiro. O ministro Ives Gandra Martins Filho abriu divergência. O ministro acompanhou a manutenção das cláusulas pré-existentes, com exceção do prazo de vigência, que deveria ser de apenas 1 ano.
votou ainda pela exclusão do custeio sindical e do plano de saúde dos pais, mantendo apenas aqueles que estão em tratamento. Se não for aceita a manutenção de pais e mães no plano de saúde, que pelo menos aqueles pais e mães que hoje estão em tratamento médico ou com sessões previstas, ou um tratamento que eu não posso interromper da noite para o dia, todos esses sejam mantidos. Por unanimidade, os ministros decidiram pela não abusividade da greve, pelo desconto parcelado dos dias parados, pela manutenção de cláusulas sociais e pelo reajuste salarial de 3%. E, por maioria de votos, excluíram a manutenção dos pais no plano de saúde, com exceção dos que estão em tratamento. Especialistas em navegação estão reunidos no Superior Tribunal de Justiça. É o Congresso Nacional de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro. O evento é organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil no Distrito Federal. Entre os temas abordados está a investigação de acidentes envolvendo embarcações sob responsabilidade do Tribunal Marítimo. O órgão, vinculado ao Ministério da Defesa, ainda é pouco conhecido pelos brasileiros. Como é um tribunal administrativo, ele impõe penas administrativas, ou seja, pode suspender o direito de condução de embarcação, tanto para um amador como para um aquaviário. Ele pode impor penas pecuniárias dentro dos limites estabelecidos em lei, pode propor penas educativas, como recentemente nós impomos uma pena de doar 500 coletes para populações carentes na Amazônia e, eventualmente, também em função dos acidentes estudados por nossa corte de especialistas, nós propomos e apresentamos sugestões à autoridade marítima. Outro assunto do Congresso que também é pouco abordado no país é a cabotagem, uma modalidade de deslocamento de passageiros pelo mar. Nós estamos falando de um transporte que é ambientalmente mais amigável, que polui menos, que gera uma redução do número de acidentes em rodovias. Então, assim, é a bola da vez na logística brasileira. Nós estamos falando de uma reconformação da logística brasileira, tendo a inserção de mais utilização do transporte ferroviário por um lado e a cabotagem por outro lado. Além do transporte de cargas e passageiros, os participantes do encontro discutem mudanças no regime de exploração dos portos brasileiros, a fiscalização aduaneira e as políticas relacionadas à cobrança de tributos também estão entre os temas debatidos. Esta corte tem, ao longo dos anos, sido chamada pelos jurisdicionados a defender as mais diversas questões sobre direito marítimo, portuário e aduaneiro, envolvendo uma legislação extensa que vai desde o Código Comercial de 1850, ainda em vigor em diversos dispositivos, passando por um cipoal de leis e decretos, muitos dos quais atingidos pelas novas regras do Código Civil de 2002. O setor hoje está passando por diversas mudanças, tanto o portuário quanto o marítimo, com diversos assuntos com repercussão bem intensa junto ao setor. Então, nada melhor do que trazer a essa casa tanto as autoridades quanto também os representantes do setor e as discussões que nós queremos travar aqui. A seguir, o que muda nas regras de autorização de viagens de crianças e adolescentes. Uma candidata aprovada em primeiro lugar em concurso público conseguiu na Justiça a nomeação num cargo que foi ocupado por concorrente cotista. Para passar em um concurso público, muitas pessoas estudam anos. Tanto empenho pode ser determinante e levar a uma excelente colocação na lista de aprovados. Em Minas Gerais, uma candidata conseguiu ficar em primeiro lugar no cargo de professora de ensino básico, técnico e tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado. Mas ainda assim, não foi nomeada. A concorrente dela, classificada em segundo lugar, que se declarou parda, garantiu a nomeação. O caso veio parar na Justiça.
Já em primeira instância, a candidata aprovada em primeiro lugar teve o direito de tomar posse assegurado pela Justiça Federal. O caso foi parar no TRF da primeira região após recurso da cotista e do Instituto. E a sexta turma manteve a sentença. Ressaltou que no edital constava a informação de que havia apenas uma vaga para o cargo e, portanto, não seria possível reservar a vaga em benefício da candidata aprovada no sistema de cotas, que ficou em segundo lugar. O colegiado destacou que a Lei 12.990 de 2014 dispõe que a reserva só será possível quando o número de vagas oferecidas no concurso for igual ou superior a 3. O Tribunal Superior Eleitoral publicou hoje a lista dos aprovados para investigar a urna eletrônica no teste público de segurança 2019. Dos 18 pré-inscritos, 17 foram convidados para o teste público de segurança. O candidato que não foi chamado tem até o dia 8 de outubro para entrar com recurso. O teste tem como objetivo aprimorar o sistema eletrônico de votação, além de fortalecer a confiabilidade e a transparência na hora da apuração dos votos. No site do TSE é possível checar o nome dos aprovados para participar do teste. 10 pessoas se inscreveram de forma individual e 7 em grupos. Essa vai ser a 5ª edição do TPS, que esse ano será realizado entre os dias 25 e 29 de novembro. Desde 2009, o teste é realizado sempre um ano antes das eleições. Desta vez, o foco é em 2020, já que tem votação para prefeitos e vereadores. Os investigadores selecionados tentarão quebrar as barreiras de segurança do processo eleitoral por meio de planos de ataque, que devem ser apresentados ao TSE até o dia 27 de outubro. É um ambiente onde se é permitido invadir, testar todo tipo de possibilidade de detecção de fraude. Quando ele tem essa possibilidade, ele consegue, a partir desse ambiente que ele está, identificar alguma falha que nós não tínhamos previsto. Isso para a gente é muito bom, porque a gente vai trabalhar em cima disso, de sentar com a equipe técnica, avaliar e melhorar. E assim o processo eleitoral ganha, né? Uma resolução do Conselho Nacional de Justiça ampliou as formas de autorização para menores de idade em viagens nacionais. Quando o assunto é viagem e tem criança no meio, é preciso estar atento às regras. Importante, né, o cumprimento das regras, né, isso é tudo pelo bem e pela segurança dos pequenos, né. Tem todo um procedimento, né, os meus filhos viajam muito só, porque o pai deles mora em outro estado. E eu tenho família fora também, então toda vez que eles viajam, eu vou até a vara da infância e providencio autorização para eles viajarem. De acordo com o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, nas viagens nacionais, menores de até 15 anos de idade devem estar acompanhados de um dos pais ou de um parente de até 3º grau. Ou ainda, devem ter uma autorização judicial da Vara da Infância e da Juventude. Mas teve mudança. Uma resolução do Conselho Nacional de Justiça alterou os procedimentos relacionados a essa autorização. A resolução, ela amplia as formas de fazer essa autorização. Por quê? O estatuto, ele disciplinava apenas a autorização judicial. O CNJ agora regulamentou que, além da judicial, pode ser feita por um documento particular, com firma reconhecida em cartório, ou nos casos das crianças e dos adolescentes que já possuem a autorização consignada no passaporte, também é válida para a viagem nacional. A internacional permanece o mesmo procedimento anterior. Você vai ver daqui a pouco, aumenta o número de denúncias de violência contra idosos no Distrito Federal. O câncer de mama é o segundo tipo que mais atinge mulheres, depois do câncer de pele, segundo o Instituto Nacional de Câncer. Para incentivar a prevenção contra a doença, desde a década de 90 é feita a campanha Outubro Rosa. Em julho do ano passado, Rosilda foi diagnosticada com câncer de mama. A professora ficou surpresa e abatida porque não tinha nenhum caso na família. Mas com muita fé e esperança de cura, fez quimioterapia, radioterapia, teve que retirar a mama e fazer a reconstrução. É um tratamento muito difícil, sim.
mas muito significativo, porque você tem a chance de ressignificar a sua vida. Foram 11 meses de tratamento intensivo. A doença foi controlada. Agora, Rosilda terá de fazer acompanhamento de 6 em 6 meses. Durante a luta contra o câncer de mama, surgiu a ideia de contar toda essa saga enfrentada por Rosilda e outras mulheres em um livro. Nós reunimos mais ou menos 40 relatos de mulheres e também de parentes que vivenciaram essa doença. E nós produzimos esse livro, está em fase final agora de impressão. Será doado às mulheres que estão em fase inicial do tratamento, justamente para que elas possam entender e compreender que, apesar de difícil, tem cura. A cada ano, a doença tem atingido mais mulheres. O levantamento de 2019 ainda não está fechado, mas estimativas do Instituto Nacional de Câncer é que esse número seja maior do que o registrado em 2018. Foram quase 60 mil pacientes diagnosticadas com câncer de mama, 30% a mais do que em 2017. São vários os motivos que podem desencadear a doença, desde genética a hábitos ruins, como sedentarismo, alimentação desregrada, fumo e obesidade. Por isso, a prevenção é fundamental. A paciente que descobre a doença com um tamanho pequeno, que é possível operar, fazer um tratamento com finalidade de cura, a chance dela ficar curada é quase 95%. Então, a gente foca muito em prevenir justamente, porque aumenta muito a chance de cura. Para estimular as mulheres a fazerem exames de prevenção, desde a década de 90 é feita a campanha Outubro Rosa. Em todo o país são feitas ações de conscientização e os prédios públicos são iluminados com a cor rosa. Diante das necessidades das pacientes com câncer de mama, a legislação brasileira assegura alguns direitos específicos. A Lei 11.664 garante mamografia gratuita pelo SUS para todas as mulheres a partir de 40 anos ou que tiver necessidade depois de avaliação médica. Desde 1999, a Lei 9.797 obriga a rede pública de saúde a realizar cirurgias plásticas reparadoras da mama. E em 2013, a Lei 12.802 assegura que essa reparação seja feita no mesmo procedimento cirúrgico de retirada da mama, desde que a paciente tenha condições clínicas. Veio essa lei a reforçar, então, a necessidade de se fazer a reconstrução mamária, tendo em vista que faz parte de um conjunto do atendimento à proteção da mulher. Chegou a hora de dar um giro na rede para saber as últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça falar com a repórter Carla Lucena, que tem as informações. Oi, Carla. Boa noite. Oi, William. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham no Jornal da Justiça. Vamos, então, ao giro de hoje. Olha só, a Caixa Econômica vai negociar dívidas de 120 mil clientes de todo o país, de casos que já estão na Justiça. Segundo o banco, os descontos para quem pretende pagar à vista pode chegar a 90%. A ideia da Caixa é encerrar os processos judiciais com a conciliação. Quem receber a carta deve procurar uma agência e, em alguns casos, varas da Justiça Federal. E olha só, o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que o Tribunal Superior Eleitoral deve julgar o registro do Partido Nacional Corintiano. O partido alega omissão do TSE para incluir pedido de registro na pauta de julgamento. O ministro explicou que o Supremo não pode analisar mandado de segurança apenas contra ato de outro tribunal. E olha só, uma portaria da Procuradoria-Geral da República, que vai ser publicada na próxima segunda-feira, vai trazer novas regras para a compra de passagens e diárias do Ministério Público da União. O documento, assinado pelo procurador Augusto Aras, diz que as diárias nacionais e internacionais, que atualmente têm valores fixos, serão calculadas de acordo com cada destino. Outra mudança é que agora, para fazer os pedidos, o prazo é de 21 dias de antecedência. A meta com essa portaria é economizar 4,5 milhões de reais em um ano. E olha só, o número de denúncias contra idosos no Distrito Federal cresceu.
E o que é mais triste é que um estudo divulgado hoje à tarde diz que os principais agressores são os próprios filhos. Eu acompanho a divulgação dos dados, vamos ver na reportagem. Há poucas semanas, seu José recebeu uma pessoa em casa que dizia ser do governo, mas o suposto agente acabou aplicando um golpe. Ele não me agrediu, foi só na conversa, educação, sorrindo comigo assim. Histórias não só de golpes, mas também de outras violências contra idosos foram acompanhadas pela dona Francisca, que presidia uma associação no bairro onde mora. Mais abandono, maltrato. Eles maltratavam demais as idosas. Esses relatos reais foram contabilizados no 4º mapa da violência contra a pessoa idosa no Distrito Federal. O estudo é da Central do Idoso do DF. O mapa mostrou que a maior parte das vítimas tem entre 60 e 69 anos. E as mulheres são as mais atingidas. A principal violência contra o idoso é a psicológica, seguida por negligência, financeira e a física. E quase 60% dos agressores são os próprios filhos. Nós temos uma condição sui generis, que é o fato de contemplar uma população de altíssima renda, ainda, pessoa idosa, e a maior favela da América Latina, que está concentrada na Ceilândia. Então, nós temos diversos tipos de violência que estão permeando essa faixa etária. A realidade da capital do país não é diferente do restante do Brasil. O Disque 100 do governo federal registrou um aumento de 13% no número de denúncias. Isso quer dizer que 102 idosos sofreram violência por dia nesse período. A violência contra as pessoas idosas é crime. A pena varia de 1 a 4 anos de prisão. Prevenir esse tipo de situação ainda é o principal desafio. A partir daí a gente pode buscar políticas sociais que sejam efetivas, garantir que a família tenha maior assistência social, buscar também o desenvolvimento dos CAPs aqui no Distrito Federal, para que as pessoas possam tratar do problema do alcoolismo, que é um problema muito sério e que influencia muito na qualidade de vida do idoso, desses idosos que têm filhos com alcoolismo. O Jornal da Justiça termina aqui. Você acompanha agora o programa Revista TST. Uma boa noite para você e um ótimo fim de semana.